Bom, irmãos, o tema, como eu comentei, né? Você que está nos visitando, é o que Deus vê em mim. E eu sei que todos nós temos uma clareza que não é tão clara, que é o código social. O que eu quero dizer com isso? Cada um de nós nos comportamos de uma forma, depende do ambiente que nós estamos. Se você vai num casamento, um exemplo, né? E quem vai casar, seja o noivo ou a noiva, se um deles já é seu amigo, você tem uma postura. Se você for padrinho, você terá outra postura. E se você vai numa festa do amigo do seu amigo, você tem uma postura. Se você vai na festa do seu amigo, você tem outra postura. Esse é o código social, né? Você vai numa festa da empresa do seu cônjuge, você tem uma postura. Se você vai na festa da tua empresa, você tem uma outra postura. E nós aprendemos essa linguagem, essa forma, né, de nos relacionar com as pessoas. Mas nós temos também uma informação importante que vem na palavra de Deus, que é o código espiritual. E Jesus veio trazer isso para nós, tirar de um padrão e trazer para princípios. Sabe, nós precisamos nos sentir pertencentes. E muitas vezes nós nos envolvemos em situações para nos sentir pertencentes, por causa daquele código social. Mas o que deve reger a minha vida e a vida de cada um de nós é o código espiritual. Independente se eu estou na festa, independente se eu estou na praia, independente no meu trabalho, na minha vizinhança. Eu não devo ter um código social para ser aceito e me sentir pertencente se isso vai contra os princípios espirituais. O código espiritual que Deus quer que eu tenha na minha vida. O código espiritual que você precisa ter na sua vida. E quem vai nos ajudar a observar se o nosso código espiritual está sobre o código social é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me corrigir, que vai me fazer ter a postura certa e o pensamento certo, os olhos certos, em qualquer ambiente que eu esteja, sem ser envolvido pelo princípio de ser aceito ou de me sentir pertencente a algum lugar. Hoje nós vamos ler sobre João, capítulo 4, porém, eu pensei apenas em recitar, mas eu vou ler do versículo 1 até o versículo 21, e vamos projetar apenas o versículo 22 ao 26. Então eu vou ler aqui, o Alan não vai projetar, tá? Eu vou ler, que está tão claro essa passagem lendo do que eu recitar. Então, eu vou ler agora João capítulo 4, do versículo 1 ao 21, e depois vamos projetar e vamos refletir e meditar o que Deus quer nos ensinar, para que eu e você possamos praticar as coisas que Deus quer nos ensinar individualmente. Bom, diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era ali necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu,
bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Aqui, irmãos, Jesus estava saindo com seus discípulos, evangelizando, ensinando muitas coisas. E aqui era um momento onde que tinha o povo samaritano e o povo judeu. E olhando as histórias bíblicas, né, na Bíblia, ensinando cada um de nós, o Roboão, filho de Salomão, acabou, por questões, dividindo as tribos. E 2 tribos manteram seus princípios, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E eles mantinham seriamente, com rigor, com zelo, os ensinamentos de Moisés. E esse era o Reino do Sul. Porém, o Reino do Norte, ele começou a se envolver com outras práticas de religiosidade. Muitas vezes nós podemos nos envolver com práticas de religiosidade. E nós precisamos manter firme o nosso entendimento da palavra de Deus. Sabe, Jesus aqui ele fala, ele afirma que está chegando a hora. E aquele tempo estava chegando ao fim. As pessoas iam não se preocupar mais, não deveriam se preocupar mais onde adorar. E eu pergunto a você, como essa mulher samaritana, quais são as culturas religiosas externas que temos deixado entrar em nossas vidas ou estamos criando? Porque nós podemos criar culturas religiosas pincelando coisas da Bíblia que me colocam numa zona mais confortável, que podem ser muito perigosas. Sabe, eu, na minha ignorância, antes de conhecer a palavra de Deus, e eu confesso que a vida inteira a gente vai aprender, com certeza amanhã eu vou aprender algo novo, conversando aqui com vocês, compartilhando, alguma coisa vai vir na minha mente como um novo aprendizado. Então, mais nós trabalhamos e exercitamos a palavra de Deus, mais coisas novas e valiosas vamos aprendendo. Mas eu, na minha ignorância, conhecia, vamos dizer bem, na maneira de saber recitar os 10 mandamentos. Mas eu estava preocupado apenas socialmente, ser pertencente e ser aceito. Não que verdadeiramente havia algo no meu coração de querer adorar a Deus. Que realmente foi isso que me constrangeu quando a palavra de Deus foi colocada diante de mim, me ajudaram a ler e perguntaram o que eu entendia. E ali muitas vezes eu não entendia quase nada, até que as pessoas me ajudaram a enxergar. E eu enxerguei que o meu coração estava muito longe de Deus. Eu apenas tinha uma postura social que as pessoas admiravam, um bom rapaz, mas não havia nada em mim.
como um adorador, alguém que adorava Deus, alguém que desejava fazer por Deus, e não por uma aceitação social. Onde adorar? Foi o que essa mulher perguntou. Onde adorar? Então, no versículo 21, Jesus declarou: crê em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Sabe, irmãos, nós precisamos entender onde adorar, mas em especial, como adorar, qual forma adorar. O onde adorar criava rituais. Nós podemos ser pessoas de rituais. E o que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para a sua vida, é como e qual forma nós o adoramos. Agora eu pedi para o Alan compartilhar aí o versículo 22 ao 26. Por favor, Alan. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Irmãos, que privilégio que nós temos de ter a clareza que o próprio Jesus cumpriu tudo o que falava os profetas. E ele é o Messias. E ele falou para essa mulher, ele fala para mim e para você hoje: eu espero que você adore o Pai, e adore o Pai em espírito, e adore o Pai em verdade. É isso que Deus espera de cada um de nós. Os samaritanos, como eu disse, eles estavam contaminados com a religiosidade. E nós, como estamos? Como eu estou? Como você está? Aqui ele fala que vocês, samaritanos, o adoram o que não conhece, porque estavam envolvidos com a religiosidade, envolvidos com outras culturas religiosas, permitiram se contaminarem. Mas Jesus fala que os judeus, a salvação veio por meio deles. Jesus era judeu, ele é a salvação. E ele veio ensinar, mas ele veio trazer outro nível para cada um de nós. É claro que Jesus quer ensinar coisas que fogem do padrão externo. Jesus veio trazer profundidade, altura, um nível mais elevado. Jesus vem nos ensinar que o que a nossa mão direita faz, a esquerda não deve saber, queridos. Que se os nossos olhos cobiçarem alguma coisa, já pecamos. Que nós não devemos orar a pessoas, mas deveríamos orar a Deus. Focado em Deus, pensando em Deus. Não pensando nas palavras, pensando nas pessoas. E isso é uma luta constante que nós temos que exercitar para vencer esses ensinamentos. Vencer de fazer, de conquistar como princípios espirituais. Ele vem nos ensinar que os pequenos são seus. Não aqueles engravatados que falam bem, que têm PhD ou têm mestrado, não desvalorizando essas coisas, porque são de fato os mestres, os estudiosos que nos traz clareza e nos tira do engano. Mas são os pequeninos, são aqueles que oram com simplicidade, reconhecem o pecado, que falam: Senhor, eu não mereço nem orar a Ti. Não aqueles que oram: eu não sou como esses, eu estou aqui,
e por aí por diante. Deus, Ele espera em mim e você um coração sensível, um coração que faça e que o adore em espírito e em verdade, praticando essas pequenas coisas. Ele continua, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Todos nós adquirimos conhecimentos de várias formas. Nós observamos uma coisa, observamos outras coisas, nós temos preconceitos dentro de nós que nos faz olhar para as coisas de uma maneira diferente, julgamos as coisas de uma maneira diferente. Existem verdades dentro de nós, mas o que Jesus veio trazer para todos, para mim, para você, não é a minha verdade nem a sua verdade, é a verdade. E Jesus é a verdade. É Ele que vai ajudar eu e você a adorar Deus em espírito e em verdade. Quando nós somos sensíveis a perceber a nossa natureza humana e lutar contra ela, orando, jejuando, buscando ajuda, sabe, eu jamais teria a vida que eu tenho hoje. E eu estou falando, primeiramente, individualmente. Mas isso tem influenciado no meu casamento, na educação dos meus filhos não, da minha filha por enquanto, né? Nos sonhos que eu tenho diante de Deus, de fazer coisas que vão honrar o seu nome. Jamais eu poderia, hoje, ter o casamento que eu tenho, o relacionamento que eu tenho com as pessoas, se não fosse o Espírito de Deus. Mas tudo isso é fruto do meu relacionamento com Deus, da minha sensibilidade, irmãos. Isso é uma luta constante. Não é apenas um tempo de oração, ou um tempo na Bíblia, ou um tempo no livro espiritual. Isso é uma mente amarela, que eu digo, uma mente que está atenta, que está observando o que eu falo, como eu olho, como eu ouço, como eu sinto. E lutar espiritualmente para que as minhas emoções, que os meus pensamentos sejam agradáveis àquele que eu devo adorar, e adorar em espírito e adorar em verdade. Sabe, eu não sou merecedor, eu não mereço estar aqui. E eu não estou falando aqui desse lado, não mereço fazer parte do reino de Deus. Sua graça sobre mim constrange profundamente a minha alma. E eu falo coisas repetidas, que são âncoras que eu tenho. É duro o que eu vou falar, mas se no final de tudo isso que eu estou vivendo aqui na Terra, se eu morrer e for para o inferno, eu vou num lucro tremendo. Pela graça de Deus de viver a vida que eu tenho vivido. Porque para o inferno eu iria de qualquer jeito. Porque não há nada em mim e você, queridos, que possa nos fazer ser merecedores do céu. De ter a presença de Deus. De ter amigos como nós temos. De construir a família que Deus tem nos permitido. E se nossa família não é o que nós gostaríamos, eu queria ajudar você, meu irmão, sacerdote, a ver quanta religiosidade tem entrando na sua casa por meio do seu coração. Porque é o seu coração que vai trazer norte para sua casa. Então você, meu irmão, falando com você, meu irmão, seja o homem que Deus quer que você seja, lute, busque. A Bíblia fala assim, se nós batermos e pedirmos, Deus vai nos dar. 2 Crônicas 7,14 fala, se a gente se humilhar e orar, se afastar dos maus caminhos, Deus vai nos abençoar. Então, se esforce dia após dia, não viva a religiosidade. O que Deus está olhando para você e está vendo. Um coração contrito, desejoso em adorá-lo. Essa é a pergunta. O que Deus vê em mim? O que Deus vê em mim? Irmãos, não estou falando de performance, novamente. Já falei isso em vários cultos. Falo isso muito nos meus relacionamentos de convívio. Nós não vamos fazer nada que vai nos fazer merecedores de algo relacionado às coisas espirituais. Mas quando nós vivemos pelo Espírito, nos esforçamos para viver a verdade, nós colhemos os nossos próprios frutos. A Bíblia fala em Gálatas 6,9 que de Deus não se zomba, o que o homem plantar, o que ele vai colher.
Qual é o sabor do fruto que você está desfrutando hoje? O que você está colhendo nos seus relacionamentos? Colhendo na sua saúde? Colhendo os frutos espirituais? Desejo muito que Deus possa nos dar frutos espirituais. Não o fruto, né? Da paciência, da bondade, porque isso já é uma obrigação minha e sua, de buscar, de desejarmos isso. Mas o fruto de levar outras pessoas a conhecer, como compartilhou o Flávio, em Mateus 28, 19 a 20, nós precisamos inspirar as pessoas a buscarem Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Deus não precisa, irmãos, que nós o adoremos. Tem anjos que têm, com certeza, com todo respeito ao coral, aqueles que fazem curso, que fazem exercício, que treinam, que nasceram com o dom que o próprio nosso Deus deu, mas eu acredito que os anjos devem ter uma afinação um pouquinho melhor que os nossos irmãos que têm o dom de cantar. E Deus recebe a adoração desses irmãos. O que Deus procura são adoradores. E nós adoramos Deus na maneira que nós vivemos, na maneira que nós lidamos com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É isso que Deus, Ele procura, pessoas que o adorem, na maneira de viver, na maneira de se comportar, de tratar a esposa ou tratar o esposo, na maneira que trata os filhos tratam o pai. São esses adoradores que o pai procura. E tudo isso não para ser melhor dentro do código social, mas para sermos melhores dentro do código espiritual. Sermos melhores para Deus, para glorificar e exaltar o nome de Deus. A mulher, ela disse, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Jesus está falando comigo. Jesus está falando com você. Que ele busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero fazer algumas perguntas para nós. Estamos como samaritanos, cheios de religiosidade e confusão? Estamos aqui conectados nesse culto, preparando nossos corações para aprender como adorar individualmente Deus em espírito e em verdade? Nós não estamos falando, irmãos, de atitudes, mas as nossas atitudes, elas têm que ser guiadas pelos nossos princípios espirituais. Caim e Abel ofereceram a Deus oferta do que eles tinham. Mas qual foi o princípio da oferta? Não qual foi o padrão da oferta. O que você está fazendo com o que Deus tem te ensinado? O que Deus, Ele quer, queridos, é que nós possamos colher bons frutos das nossas atitudes. E nós precisamos buscar em Deus tudo o que Ele quer nos ensinar. Novamente, como está o seu relacionamento com você mesmo? Como está o seu relacionamento com o Espírito de Deus? Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? E aí, vamos olhar como está o nosso relacionamento com a nossa esposa, ou você com o seu esposo,
com seu cônjuge? Como está esse relacionamento? Como está seu relacionamento com seus filhos? Deus não espera de mim e não espera de você, querido. Perfeição. Você que está estudando a Bíblia, você que está nos visitando, nós não somos pessoas perfeitas. Eu tenho muita coisa que eu me vergonho de alguns anos atrás, e eu tenho certeza que daqui a alguns anos na frente terei vergonha dos dias de hoje, porque nós estamos em constante transformação e mudança e aprendizado espiritual. E a minha responsabilidade e a sua responsabilidade é buscar todo dia subir um degrau e sermos muito mais parecidos com Jesus na forma de adorarmos a Deus. Eu queria muito, muito encorajar a cada um de nós a buscar a palavra de Deus. Eu queria pedir para o Alan compartilhar Salmo. E eu queria encorajar todos vocês a lerem Salmo 119 inteiro. São poucos versículos. Você vai... A gente diz que precisamos encucar algumas coisas, né? Encucar é quando você repete, 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 até aquilo criar um pouco de consistência na sua mente. E o Salmo 119 é impressionante, quanto que Deus ele vai falando, mas eu escolhi esses versículos apenas para dar um pouquinho do sabor do que Deus quer nos ensinar. Diz assim: não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para mim, para o meu paladar, as suas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e eu cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Não está aparecendo aqui, obrigado. Suas justas ordenanças. Obrigado, Lan. Então, Deus, queridos, Ele quer nos ensinar. Todos nós somos chamados. E você que está nos visitando, busque realmente a sair da confusão religiosa e se voltar para a palavra de Deus. Exercitar e praticar a palavra de Deus. A Bíblia ela veio para nos ensinar a viver da melhor forma possível, para nos orientar, para nos corrigir, nos disciplinar, muitas vezes. Mas o Salmo aqui ele fala, né? Não me afasto das tuas ordens, pois tu mesmo me ensinas. Deus quer te ensinar, Deus quer te orientar, Deus quer me corrigir, Deus quer me ensinar. E a Bíblia fala que como são doces a palavra de Deus, é como mel, que ganha entendimento. Então, irmãos, eu queria muito encorajar você a buscar a palavra de Deus, se aprofundar para que os falsos caminhos que fizeram as 10 tribos do norte se perder e se envolver com culturas e deturparem a palavra de Deus, pudessem te ajudar a não se envolver com a palavra deste mundo que é enganosa e manipuladora. E aqui fala para mim e você, que somos discípulos, prometi sob juramento e eu cumprirei. Eu queria que você lesse, meu irmão, no seu coração agora, esse versículo: prometi sob juramento, eu cumprirei, vou obedecer às tuas justas ordenanças. Se dedicar, se esforçar, fazer o que é necessário. E aí, cada um de nós vivemos um momento, e só você, diante de Deus, que vai saber o que você tem que fazer para cumprir aquilo que você se comprometeu de fazer, que Jesus Cristo seja o seu Senhor e teu Salvador. Nós somos chamados para buscar a palavra de Deus, somos chamados a adorá-lo, a viver uma vida plena, individualmente. E, logicamente, que isso vai reverberar, isso vai alcançar o nosso casamento, a nossa paternidade ou a nossa maternidade, nossos amigos, nossos familiares,
Faz tudo com o objetivo de glorificarmos a Deus. E Ele vê em nós o que Deus vê em mim. Que Deus veja em mim. Que Deus veja em você. Verdadeiros adoradores. Queria pedir para o Alan compartilhar o último versículo. Esse versículo, ele está fora do texto, mas ele tem uma totalidade aí que, pois nada é nada, independente de qualquer versículo e qualquer contexto. Nada é nada. E a Bíblia fala para mim e fala para você que está aqui, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E eu queria que você tivesse certeza disso, que Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é maravilhoso. E que Deus nos abençoe. Que todos nós tenhamos uma excelente semana na sua presença, vivendo em espírito e vivendo em verdade.